É isso aí, muito bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento e hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Um assunto que pode, de verdade, assim, fazer um grande impacto na sua vida, um grande impacto na sua vida financeira. Hoje eu vou falar para vocês sobre por que você deveria fazer uma revolução financeira na sua vida. Me diz o seguinte, quantos de vocês que estão aqui presentes, quantos de vocês que estão me assistindo agora, acreditam que seria importante você ter uma mudança, uma transformação, uma revolução na sua vida financeira? Levanta a mão, dá um joinha, dá um coraçãozinho, manda um oi aí. Você acha que seria importante você sofrer uma transformação de verdade na sua vida financeira hoje? Você acha que seria importante você mexer algumas peças no tabuleiro aí da sua vida financeira? Você acha que seria interessante você dar uma guinada de uma forma ou de outra na sua vida financeira? Você acha que você poderia ir além? Você acha que você poderia avançar algumas casas? Você acha que você poderia avançar na sua vida financeira? Obrigado aí, Luciana. Boa tarde para você, para o Marco também. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai bater esse papo. Hoje eu vou falar para vocês por que eu acredito que é muito importante você conseguir fazer essa revolução na sua vida financeira, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a bater esse papo. A partir de agora, eu vou começar a falar algumas coisas, vou começar a dar algumas instruções, vou começar a dar um panorama da minha percepção, da minha visão. Por que eu acho importante que você comece essa revolução? Você comece a fazer uma revolução na sua vida financeira. Você comece a transformar a sua vida financeira. Transformar a forma como você lida com o seu dinheiro, transformar a forma como você leva, né, a sua vida financeira, como você leva o seu dinheiro. Legal? Então vamos começar a bater esse papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês coloquem aí. E para essa mensagem, né, de revolução financeira, de educação financeira, chegar a mais pessoas, você que está aí me assistindo, se você acha que tem um amigo, se você acha que tem um parente, alguma pessoa que merece ouvir isso, clica no aviãozinho aí, manda essa live para um amigo, manda essa live para uma pessoa que você conhece, para a gente poder impactar mais pessoas, para a gente poder conversar com mais pessoas. Maravilha? Legal, vamos lá. Vou começar a falar sobre o meu conceito de revolução financeira, tá? A gente tem percebido aí nos últimos 5 meses, né, desde que começou essa onda, essa crise do coronavírus, muitas pessoas, elas tiveram um impacto muito grande, um impacto muito forte na sua vida financeira, né? Algumas pessoas perderam simplesmente o emprego. Do nada, elas estavam trabalhando, elas estavam levando a sua vida, elas estavam ganhando o seu dinheiro e simplesmente, de uma hora para outra, elas perderam a sua fonte de renda. Foram mandadas embora, o local que elas trabalhavam simplesmente fechou as portas, não pôde mais funcionar. E aí o que aconteceu? Essas pessoas perderam praticamente a única fonte de renda que elas tinham. Hoje estima-se que mais de 12 milhões de pessoas estejam desempregadas no Brasil. Olha só que situação. A gente viu professores, a gente viu engenheiros, a gente viu comerciantes, né? Pessoas ligadas no comércio, vendedores, enfim, uma gama enorme de pessoas, profissionais liberais, enfim, um monte de gente que de uma hora para outra simplesmente perdeu a sua renda, tá? Então, esse é um cenário muito preocupante que vem vindo nos últimos meses, tá? E aí, quem que não perdeu a renda? Quem não perdeu a renda? Quem não perdeu o emprego, de repente viu a renda diminuir, né? De repente não está vendendo mais, de repente a empresa que trabalhava entrou naquele programa do governo de redução de jornada, de redução de salários, e aí viu a sua renda diminuir. E muitas pessoas sem proteção, muitas pessoas sem reserva financeira, muitas pessoas sem uma inteligência financeira que não construiu ao longo dos anos
essa inteligência financeira, se viu ali também desamparada. Se viu e falou, puxa vida, a vida estava indo bem, as coisas estavam caminhando, eu estava na luta, eu estava lutando ali para ganhar o meu dinheiro, para fazer o meu dinheiro, né, chegar no meu bolso, colocar comida na mesa da minha família, mas de uma hora para outra a pandemia veio e mudou, bagunçou tudo. De uma hora para outra as coisas simplesmente, né, você perde o chão, você não sabe o que acontece. E mais uma vez, olha só, cerca de 11 milhões de pessoas estão nessa situação de que tiveram a renda diminuída, de que tiveram a jornada de trabalho diminuída. Ou seja, você vê que existem muitas e muitas pessoas preocupadas porque não conseguem mais trabalhar e colocar comida na mesa, não conseguem mais pagar os boletos, né? As pessoas, elas tinham essa perspectiva de repente melhorar, de repente crescer, de repente se esforçar mais para fazer alguma coisa, e aí, pá, aconteceu essa situação, né? Então, tem a situação das pessoas que perderam o emprego e tem a situação das pessoas que reduziram a jornada. E olha só que interessante, mesmo as pessoas que mantiveram seus empregos, elas ficaram alertas, elas ficaram com o pé atrás, elas ficaram sempre com aquela ideia, com aquele medo, com aquele receio de que, puxa vida, será que eu não vou ser o próximo? Será que de repente as coisas podem não mudar para mim? Será que eu posso perder meu emprego? Será que eu posso perder os meus clientes? Será que a empresa que eu trabalho vai fechar? Será que vão reduzir a minha jornada de trabalho? Será que eu vou ter dinheiro efetivamente para continuar pagando meus boletos, para eu continuar comprando minha comida? Enfim, olha só, a gente num espaço curto de tempo, de 5 meses, quando começou essa coisa do coronavírus, em 5 meses, mudou completamente a forma como algumas pessoas se relacionam com seu dinheiro. Mudou completamente a forma como algumas pessoas ganham o seu dinheiro. As pessoas, elas foram impactadas de uma forma muito abrupta, muito rápida, e que virou de cabeça para baixo a vida dessas pessoas. E foi nesse contexto de que determinadas mudanças, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente pensar a respeito, mesmo sem a gente antever essas mudanças, elas chegam, elas acontecem e elas mudam o cenário. Elas mudam a forma como a gente vive, elas mudam a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, conosco mesmo, com os nossos familiares, com o nosso bolso, com o nosso dinheiro, com os nossos investimentos, enfim, com o nosso trabalho. Então para pensar, se de uma hora para outra as coisas aconteceram tão rapidamente, se de uma hora para outra houve um impacto tão grande e que afetou praticamente 100% da população brasileira, isso se não afetou 100% da população mundial, peraí, isso me lembrou muito a questão de revolução, né? Eu estudava lá no colégio essas questões de história, de revoluções, e a gente via que a base de uma revolução, o que era? Era a quebra de um paradigma, a quebra de uma situação para entrar uma nova ordem, para entrar uma nova forma de pensar, para entrar uma nova forma de entender o mundo em que você está vivendo. Então a revolução era uma quebra, era uma transformação, era uma situação muito abrupta que acontecia ali, e ela mudava completamente a situação que estava acontecendo. Ela quebrava um paradigma. Essa revolução, quando ela acontecia, ela quebrava um paradigma e ela impunha uma nova ordem, ela impunha um novo paradigma, ela impunha uma nova forma de pensar acerca das coisas que estavam acontecendo. Então, olha só, quando eu falo em revolução financeira, eu estou falando justamente nisso, né? A gente tinha uma situação estruturada, a gente tinha uma situação que estava posta, que vinha vindo de anos e anos atrás, e a gente praticamente levando a nossa vida de acordo com aquilo que estava acontecendo. E de uma hora para outra, a gente foi impactado por essa nova questão de como
o dinheiro entrava no nosso bolso, se a gente ia ter emprego, se a gente não ia ter emprego, se a gente ia trabalhar de casa, se a gente ia continuar indo para o nosso trabalho, se os professores eles iam para as aulas, eles iam para as escolas, se as crianças iam para as escolas, se os jovens, se os adultos iam para as faculdades, ou se os professores continuariam trabalhando remotamente. Ou seja, é uma quebra de paradigma muito grande. Só que essa quebra de paradigma foi por um lado ruim que a gente percebeu. Foi uma mudança, uma transformação muito forte, muito rápida para o lado ruim, onde muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam riquezas, muitas pessoas perderam renda. Ou seja, foi uma transformação ruim que empobreceu boa parte da população brasileira. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, se um negócio desse, como o coronavírus, teve esse poder, essa capacidade de impactar na nossa vida para pior, para o lado ruim, né? Para essa situação que a gente não sabe muito bem o que acontece, o que vai fazer, esse receio, né? Esse pé atrás. Por que não? A gente não pode pensar em criar uma revolução financeira para o lado bom. Fazer ações massivas, fazer ações transformadoras, fazer ações rápidas, para que a gente possa sair de um ambiente ruim, de um ambiente de incerteza, de um ambiente hostil para o nosso bolso, que foi isso que foi falado pra gente, que foi imposto pra gente por conta dessa pandemia. Por que não a gente não sai dessa situação e vai para uma situação bacana, para uma situação onde a gente cresça, onde a gente melhore, onde a gente entenda como esse jogo funciona e aí sim cresça, e aí sim ganhe mais dinheiro, a gente possa ter mais recursos, possa fazer mais reservas, possa crescer financeiramente. Então é nesse aspecto que eu estou falando de revolução. Se ao mesmo tempo que a gente teve uma crise, uma transformação rápida, uma transformação de repente, né, uma transformação muito ruim na nossa vida por conta do coronavírus, então vamos ver se dá para fazer, vamos ver se é possível fazer uma transformação ao mesmo tempo rápida e boa para a nossa vida financeira. E foi aí que eu comecei a estudar, foi aí que eu comecei a perceber algumas coisas, foi aí que eu comecei a ver as coisas que eu já tinha feito lá no passado, as pessoas com quem eu conversei, as pessoas com quem as pessoas que eu orientei, as pessoas que eu ajudei a melhorar a vida financeira, e eu falei, olha só, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Então é sim possível a gente criar esse conceito de revolução, certo? De uma quebra do paradigma, uma quebra da ordem que está sendo imposta para nós nesse momento. E essa quebra de paradigma, essa quebra da ordem, essa revolução, essa transformação, essa mudança rápida, abrupta, de uma hora para outra e focada, a gente consegue sim fazer essa revolução financeira, certo? Jundi, obrigado, cara, valeu! Boa, Felipão, muito bom esse tema, legal, bom que você está curtindo, bom que você está gostando. Vocês concordam comigo que assim como a gente teve uma transformação financeira para ruim, né? A gente teve uma transformação financeira imposta para a gente por conta do coronavírus, a gente também poderia ter uma revolução, uma transformação, uma mudança nos paradigmas que a gente está vivendo agora? Vocês concordam comigo? Que isso é possível, né? E é por isso que eu estou falando, que eu comecei a visualizar essa coisa. Por quê? Porque além das pessoas, além de algumas pessoas terem perdido o emprego, terem diminuído a renda, terem ter ficado com o pé atrás, sem saber o que vai acontecer, que de repente eu posso perder o emprego, de repente de uma hora para outra o meu negócio pode fechar, de repente de uma hora para outra uma decisão, ou de repente uma determinação, um decreto, uma lei, qualquer coisa que possa vir de instâncias superiores podem impactar ainda mais o meu negócio, ou podem impactar o meu emprego, né? Essa é a questão. Então eu visualizei e falei, bom, se existem pessoas que estão tendo impactos negativos, vamos ver, existem pessoas que estão tendo impactos positivos? E essa é a questão, né?
Existem pessoas que estão tendo impactos positivos na sua vida financeira, existem pessoas que estão experimentando novas alternativas, existem pessoas que se encontraram nessa nova forma de fazer negócios, nessa nova forma de trabalho, nessa nova forma que o mundo se colocou, né? Olha só que bacana. Então, enquanto algumas pessoas estão chorando, enquanto algumas pessoas estão impactadas negativamente, outras pessoas estão sendo impactadas positivamente, estão expandindo a sua mente, estão expandindo a sua capacidade de prestar serviços, estão expandindo a sua capacidade de chegar aos clientes e potenciais, estão expandindo a sua capacidade de se transformar, estão expandindo a sua capacidade de fazer dinheiro, estão expandindo também a sua capacidade de se relacionar com as outras pessoas, com os clientes, com o chefe, com o patrão, com novas empresas, enfim. Assim como existe o impacto negativo, existe também o impacto positivo. E essa é a minha proposta, essa é a minha forma de visualizar. Existem pessoas que estão sendo impactadas negativamente e existem pessoas que estão sendo impactadas positivamente, tá? Então, quando eu proponho uma revolução financeira, é justamente isso. O que está acontecendo aqui no meu bolso, né? O que está acontecendo na minha carteira, o que está acontecendo na minha vida financeira e como é que eu posso dar um salto? Como é que eu posso fazer uma revolução, uma transformação rápida, uma transformação que quebre os paradigmas, uma transformação que vai fazer, que vai impor uma nova ordem na minha vida financeira. Então essa é a visão, essa é a proposta. Você acha que você deveria fazer uma revolução financeira? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo que está me assistindo agora, todo mundo que vai assistir esse vídeo daqui a pouco, quando eu disponibilizar aqui no meu Instagram, disponibilizar no meu canal no YouTube, disponibilizar na minha página no Facebook, todo mundo que está assistindo deve sim promover uma revolução financeira. Até para poder buscar novas formas de impactar, novas formas de crescer, novas formas de evoluir financeiramente. Se você tem um objetivo, se você tem uma visão de longo prazo, uma visão de repente até de curto prazo para o seu dinheiro, para a sua vida financeira, por que não propor fazer uma revolução financeira? Por que não virar essa chavinha e fazer uma revolução financeira na sua vida, hoje mesmo, começando hoje, começando amanhã, para poder pegar essa curva de oportunidade, para poder pegar essa janela de oportunidade, para você crescer na sua vida financeira. É o que eu falo. Eu acredito que todas as pessoas devam sim fazer uma revolução financeira no seu bolso. Porque olha só, a gente estava falando aqui sobre pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram sua renda reduzida. Como vocês acham que essas pessoas começaram a lidar com o seu dinheiro quando tiveram essa queda abrupta na renda? Como que essas pessoas começaram a lidar com o seu dinheiro? Provavelmente quem teve a renda diminuída, quem perdeu a renda, começou a ver a vida financeira de uma outra forma. Começou pelo menos a entender a importância de se fazer uma reserva financeira. Começou a entender a importância de não gastar todo o seu dinheiro com coisas supérfluas. Começou a ver o que realmente é prioridade na sua vida. Onde que vale a pena gastar dinheiro? Onde que vale a pena eu colocar o meu dinheiro? É isso que as pessoas começaram a perceber. É isso que as pessoas começaram a entender. É essa situação de uma nova ordem, né, das nossas finanças, do nosso bolso, é essa percepção de que existia uma coisa que eu estava fazendo e que eu não posso mais fazer, porque as coisas mudaram, porque a vida mudou, porque o mundo mudou, porque existem novas imposições. Porque eu preciso delegar muito bem para onde que vai o meu dinheiro, porque a minha renda caiu. Então, o tanto que eu tenho
tem que ser destinado para aquilo que mais importa. Então eu vi que muitas pessoas começaram a pensar, começaram a refletir, começaram a entender melhor, abrir a cabeça para isso. E foi nesse sentido que eu falei, puxa vida, esse é um tema muito bacana para a gente falar. Esse é um tema muito interessante para a gente discutir. Esse é um tema sensacional para a gente colocar em pauta agora. Vamos fazer uma revolução financeira. Vamos mudar o paradigma do nosso bolso. Vamos transformar a nossa vida financeira agora que abriu essa janela de oportunidade. Agora que muita gente está em casa, agora que muita gente está com um pouco mais de tempo para ver conteúdos, para ver lives, para ler materiais, enfim. Essa é a proposta, fazer uma revolução financeira. E eu acredito mesmo que você que está aí me assistindo nesse momento, para a Júlia, para a Solange, para o Jairo, para o Luciano, para o Tadeu, para todo mundo que está batendo esse papo comigo aqui agora, eu acho que todo mundo tem que ter essa visão. A visão de promover esse impacto, essa transformação, essa mudança, essa revolução financeira, tá? Então hoje, o meu bate-papo com você era esse. Por que eu acredito que você deve fazer essa revolução financeira? Por que eu acredito que você deve começar a pensar nessa revolução financeira na sua vida, no seu bolso, para você ter mais possibilidades, mais capacidade de crescer a sua renda, de crescer a sua vida financeira, de ser uma pessoa mais independente, mais livre, mais feliz. É por isso que eu acredito, tá? E é por isso, nesse contexto também, que eu quero te convidar, fazer um convite aqui para você, para assistir ao nosso encontro, uma reunião, exatamente. Assim como essa reunião que a gente está aqui batendo um papo, e dessa vez foi um pouquinho mais curta, amanhã, às 8 horas da noite, ou seja, quarta-feira, dia 22 de julho, a gente vai ter uma reunião, um encontro, um bate-papo, onde eu vou falar sobre os 4 elementos da revolução financeira. Hoje eu expliquei para você por que eu acredito que você deva ter essa revolução, você deva promover essa revolução financeira na sua vida. Amanhã a conversa vai ser um pouco mais densa, um pouco mais profunda. A gente vai aprofundar nesse tema de revolução financeira e eu vou falar sobre os 4 elementos da revolução financeira. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 e como você consegue implementar cada um desses elementos, como você consegue colocar na sua vida financeira cada um desses elementos para aproveitar essa oportunidade, aproveitar, olha só gente, a gente está em 2020, julho de 2020, e a janela de oportunidade que se abriu para a gente criar essa revolução financeira, talvez não apareça mais. Talvez não apareça mais. Por quê? Porque a crise do coronavírus chegou e colocou uma nova realidade para a gente. A pandemia mostrou uma nova situação, uma nova visão de mundo para a gente. E nessa brecha a gente tem que aproveitar, a gente tem que fazer o que é possível com as ferramentas que a gente tem à disposição. E hoje a gente tem uma super oportunidade para fazer esse movimento, para a gente fazer a revolução financeira, tá? Então, não perde, amanhã, dia 22 de julho, quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou falar sobre os 4 elementos da revolução financeira. Legal? Maravilha? É isso então, gente. Agradecer todo mundo que esteve aqui comigo, tá? Todo mundo que bateu esse papo comigo. Você tem alguma dúvida? Tem alguma questão que você queira perguntar para mim? Tem alguma dúvida que ficou nesse momento, nessa oportunidade, nesse momento de crescimento, nessa janela que se abre para a gente poder melhorar a nossa vida financeira? Ficou alguma dúvida? Fala aí, pessoal, fala aí. Tô aqui para bater papo com vocês, estou aqui para a gente conversar, estou aqui para a gente trocar essa ideia. Pessoal, não, tá tudo ótimo, é isso, é hora de fazer a revolução financeira, é hora de fazer a revolução financeira, é hora de
É hora de entrar em ação. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. É hora de entrar em ação. É hora de entrar em ação. É hora de entender esse momento de oportunidade. É hora de entender essa janela de oportunidade que tem se aberto para nós. E amanhã eu vou explicar quais são os 4 elementos da revolução financeira. Legal? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã, tá? Amanhã na nossa super reunião exclusiva, online, gratuita, para você poder entender os 4 elementos da revolução financeira. Então vou ficando por aqui, beleza? A gente se vê amanhã. Um forte abraço para você. Fiquem com Deus e até mais.